Bom, vamos ver se a gente consegue terminar o fragmento, o primeiro fragmento. Ela chama de fragmento, mas é a primeira parte, né? Eu até fiz um comentário que é da minha visão, não sei se é real ou não, porque como ela pegou isso de lembrança, né? São fragmentos do conhecimento. Eu acho que talvez por isso que ela usou essa expressão fragmento. E eu achei bacana porque a gente vai se tudo correr bem, conseguir terminar esse ano terminando o primeiro fragmento, a primeira parte. Qual é o segundo fragmento? É o caminho, né? Então é legal que esse primeiro ele estruturou o que é a voz da alma, todos esses aspectos que envolvem nessa esse acesso a esse conhecimento que transcende a mente. E aí o segundo fragmento vai se discorrer da prática, né? Como fazer, qual é, inclusive começa assim, falando qual é a cena, qual é o caminho para se chegar à voz da alma. Então, essa vai ser outra caminhada, né, para a gente começar em 2022. Então, vamos lá. A gente parou no verso 89 e termina, se não me engano, no 100. Então, vai ter uns versos, alguns versos pequenos, né? Então, o verso 89, né? Aqui ela faz aquela caminhada, inclusive o último encontro nosso foi até um pouco puxado em termos de informação, né? Porque ela correlaciona essa escada, esse caminho, né? Com os 8 membros do yoga descrito por Patanjali como uma caminhada para a gente levar a mente no estado de meditação e, consequentemente, no estado de samadhi. Então, a gente falou bastante sobre esse caminho, que começa lá nas estruturas organizando o nosso entorno, chamado de yamas, as restrições sociais, as pessoais, depois asana, pranayama, pratyahara, o controle dos sentidos, e que nos leva à capacidade de concentração. Foi o último ponto onde a gente parou na segunda passada. E agora a gente vai falar, então, sobre dhyana, né? Que é o sétimo caminho, o sétimo membro, ou o sétimo degrau dessa escada, que é meditação. Dhyana significa meditação. É o último estágio, porque samadhi é a consequência da meditação, né? Se bem que meditação é consequência da concentração. Por isso que Patanjali cunhou o termo samyama para os três, né? Concentração, meditação e samadhi, ele cunhou um termo só. Porque, na verdade, um é extensão do outro, um é complemento do outro. Então, não tem quase que separação de meditação para o nível de concentração, que é o fluxo, a sequência, e o samadhi, que é o fruto dessa capacidade, desse estado mental meditativo. Então, assim, é o último estágio alcançado, né? A capacidade meditativa é um estado meditativo, ele está colocado ele como Mahatma. Mahatma são as grandes almas que conseguem essa qualidade, né? É tido que os grandes yogis, eles não buscam um estado meditativo, eles vivem em estado meditativo. Então, é um estado mental que se adquire. E o que é esse estado mental meditativo? É essa qualidade de conseguir manter a mente de uma forma equânime, estável, observando o mundo exatamente como ele é, sem a influência da mente, né? Sem a influência das flutuações mentais, dos conflitos, né? Que a gente tem trabalhado na quarta-feira, né? Os valores universais para que eliminem conflitos, para que a gente consiga a capacidade de um conhecimento claro, né? A ideia sempre enquanto a minha mente for conflituosa, for flutuante, né, em todos os seus sentidos, a gente tem muita dificuldade em compreender o mundo de forma clara, objetiva. E o estado meditativo é esse. Então, uma mente de uma grande alma, de um grande yoga, ele se mantém nesse estado meditativo, né? Estado de raja. Raja significa real. Essa condição do yoga real, né? Esse seria o verdadeiro yoga, levar a mente a esse estado. E aí, mantendo esse estado de equanimidade, né? Esse estado meditativo, alcança-se o samadhi. O samadhi é a compreensão, né? O samadhi é essa visão de iluminação no sentido de conseguir enxergar com luz, sem escuridão, né? Entender as coisas exatamente como são. Então, esse é o yogi triunfante, né? Como ele coloca. Isto é o yogi triunfante. É o que os homens denominam de dhyana, o precursor direto do samadhi. Você nunca vai conseguir ter a qualidade de samadhi, de compreensão, né? Eu sempre falo isso, é sama. Sama, uma das traduções para sama é equânime, está? Igual de ri, né? Vem de Buddhi, né? De inteligência, né? Então, seria a mente estável para você adquirir o maior nível de compreensão, de consciência, de inteligência. Esse estado só vai alcançar uma mente meditativa, estado meditativo, estável, plano. Então, Samadhi é o estágio daquele que perdeu a consciência da individualidade, né? Porque a meditação
o estado meditativo, no final, ele leva, né, não sei se a gente já falou sobre isso, mas eu acho que sim, quando se define meditação como um estado mental, né? E qual é a diferença, então, de dormir? Dormir é um estado mental também, né? Sei lá, qualquer coisa pode ser um estado mental. Qual é a diferença de um estado mental meditativo para outros estados mentais? Porque a meditação, ela busca essa relação com a existência como um todo, essa perda de individualidade, essa compreensão de que nós somos essa consciência universal, né? Que não é individual, é só uma fração da universalidade. Então, essa capacidade de samadhi é esse estado onde se desfaz essa perspectiva individual. Esse é o mais alto grau, né, que se alcança no yoga, ou pelo menos aqui, sem levar em consideração algo que transcende a nossa existência. Se tornar um com a existência. Esse é o aspecto fundamental, né, da busca de todas as tradições de forma geral, né? Se libertar dessa condição limitada, condicionada. E aí o 90 ele vai falar assim: e agora o teu eu está perdido no eu, tu mesmo em ti mesmo, imerso naquele eu no qual primitivamente irradiaste. Sempre esse conceito de que o universo é uma consciência, é uma inteligência, né? Acho que isso já ficou bem claro durante a nossa caminhada aí, durante todo o ano, né? O Sol ele tem um movimento específico, né? Todo o sistema solar, todas as galáxias, todo o universo ele funciona fundamentado numa inteligência universal. Essa inteligência se expande em cada elemento do universo, seja o Sol, seja o sistema, seja a grama, o ser humano, a Terra, enfim. Todos os sistemas são permeados por essa inteligência. E essa inteligência é una, né? É uma inteligência do universo que faz o universo inteiro se mover e cada coisa está ligada a isso. Quando desenvolve o princípio de individualidade, né, essa questão do ego, que a gente se desconecta desse todo e toda a busca no final é cessar as flutuações, cessar a viagem mental, para que a gente volte a se fundir a essa existência como um todo. E aí, Lanu, que é o discípulo, né, onde está a individualidade de Lanu, né, o discípulo? Está no próprio discípulo, né? É a gente que cria isso, é a chispa perdida no fogo, é a gota dentro do oceano, o raio sempre presente, né? Tornando toda a eterna radiação. E essas metáforas, essas figuras de linguagem sempre é usada, né? Da gota do oceano e o oceano, né? O sol e a luz do sol, essa visão de que a luz do sol não existe sem o sol, né? Assim como o calor não existe sem o fogo, assim como mas é uma coisa só, é uma expressão, né? O calor é uma expressão do fogo, assim como a luz do sol é uma expressão do sol, e aí permeia tudo, assim como se você pegar uma gota do oceano, contém tudo que o oceano está ali, mas ela é uma parte e ela se funde ao oceano de novo. Essas metáforas são sempre usadas para mostrar no qual a gente é essa expressão dessa inteligência, dessa universalidade, né? Mas que na verdade é uma coisa só, é dois, mas é um, né? Existe uma filosofia no Vedanta que fala Veda, Veda Tattva, né? Veda é igual, mas é diferente, né? São duas coisas, mas as duas são uma só. E agora, Nanu, tu és o autor, o espectador, o irradiador e a irradiação. A luz no som e o som na luz. Né? Essa visão que nós somos, né? A consciência. Nós somos a expressão da própria consciência em si. Né? Essa visão, né, ela começa estruturada numa prática de entendimento de matéria, nós somos um organismo, né, no qual os desmembramentos dessa percepção são compaixão, são caridade, tem toda essa empatia que a gente gera quando vai compreendendo essa ideia de que é um organismo só. E aí a gente começa compreendendo, né, que somos um grande organismo, que é o mais grosseiro, talvez é o mais fácil de compreender, para depois entender que somos uma consciência só que habita esse grande organismo. E vem as discussões da ação, né, no qual a gente está preso a um sistema, um organismo, e a ação é do organismo, não é nossa. A gente faz parte dessa experiência, né, no qual a gente, na visão individual, gera essa perspectiva de sofrimento. E aí vai terminar esse primeiro fragmento com a visão budista, porque é um texto budista, é um texto tibetano, né? budismo tibetano, e vai terminar exatamente construindo a base da filosofia budista sobre a perspectiva da visão da existência do ser humano
e da busca do ser humano por não sofrer. Então, ele fala assim, conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos, que eu vou falar aqui embaixo, és o seu vencedor, né, e o senhor do sexto e enunciador das 4 verdades. A luz que nele se projeta irradia de ti, ó tu que eras discípulo, agora és instrutor. E dessas verdades. Então, a gente começa como um buscador, né, como um discípulo, e no final a gente vai terminar com o próprio instrutor de nós mesmos. Né? A gente vai aprender tudo isso. E até nesse final de semana tem o último módulo do curso de formação, e o último módulo ele vai estudar o Shiva Samhita, né? Samhita significa ensinamento, coletânea de Shiva, né? E que é um dos poucos livros de Hatha Yoga que contém uma parte filosófica Vedanta desse aspecto não dualista do Eita. Né? E lá, uma parte do livro, se não me engano, no capítulo 2, ele vai se fundamentar no corpo como um microcosmo. A ideia qual é? Né? Eu estou falando isso remetendo ao Shiva Sutra, mas que Shiva Samhita, mas que faz parte de toda essa visão dessa estrutura filosófica, que é você, autoconhecimento, você conhecendo o seu corpo, a sua alma, a sua existência, o seu observador, você vai conhecer o universo inteiro. O universo inteiro está representado em você, que é o exemplo típico da gota do oceano e do oceano. Se você analisar a gota do oceano, você tem todos os componentes do oceano. Você sabe como é o oceano, mas é água pela gota. Então, essa busca, né, no qual a gente sai de discípulo, se torna um instrutor. A gente vai aprender com a nossa existência. Esse é o grande aspecto. Né? Primeiro, constrói a jornada através do autoconhecimento. Na medida que você... Isso está muito claro também na filosofia dos chakras, né? Quando você faz o caminho dos chakras, um a um, na perspectiva de autoconhecimento, na medida que você vai desenvolvendo cada vez mais a concepção da existência, da autoexistência, você vai entendendo todo o resto. Inclusive, no estudo que a gente fez de intuição, né, que foi baseado no livro de Shri Atman, ele fala assim, conheceu uma alma, conheceu todas as almas. É esse o resumo, né? No final, é a busca pelo autoconhecimento para se estabelecer o conhecimento do universo, de toda a existência em si. E aí, o que ele coloca, né? 5 impedimentos, 4 verdades. Né? Na luz do budismo, né, do norte, o budismo de uma forma geral, né, as 4 verdades colocadas por Buda o sofrimento existe, ou aflição, né? O Patanjali usa esse termo aflição, que em sânscrito é queixa, né? A aflição é interessante o termo, porque não é uma questão de sofrimento, é uma questão de incapacidade de observar a realidade do mundo, né? De gerar toda essa ilusão demais. O que aflige, o que cria conflito na mente, e a mente não tem capacidade de perceber a realidade, que gera o que a gente pode chamar de sofrimento. Então, sofrimento e aflição são duas palavras bem interessantes quando se usa aflição. Porque não é uma questão simples de sofrimento. Sofrimento, você pode ter um machucado na mão e sofrer com a dor, né? Mas esse sofrimento ele é um sofrimento da aflição mental, né? A mente confunde o real com o não real e aí gera uma aflição que desdobra em sofrimento. Então, isso é realidade, existe um sofrimento, é a natureza humana. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, essa estrutura budista, né? Existe um conjunto de tentações, né? Que significa que o ser humano, sendo impelido a agir pelo desejo, né? O desejo que nos faz com que a gente haja, e os desejos são recompensados por uma estrutura de prazer, isso é a estrutura natural, né, da existência humana. Eu tenho desejo de me impulsionar a ação e esse desejo está preso a um aspecto de prazer. Então, quando eu fico preso a esse conjunto de tentações, né, fico tentando satisfazer os prazeres através dos desejos, eu descubro que isso é a causa das minhas aflições. Então, existe um sofrimento, existe uma causa, existe uma destruição. Se existe um sofrimento, existe uma forma de destruir tudo isso. Tanto a causa quanto o sofrimento. E existe um caminho para isso. Essas são as 4 verdades. Os 5 impedimentos do conhecimento o conhecimento, ele fala aqui, né? Conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos. Então, ele está falando que nesse estágio de meditação, né, e de samadhi, você já tem o conhecimento desses 5 impedimentos, por isso que aqui está o conhecimento das aflições. Né? Isso deveria ser como impedimento, o não conhecimento das aflições é um impedimento. Nesse caso, ele está colocando, conheces os 5 impedimentos. Então, conhece o conhecimento das aflições, quais são, o que aflige, né? O que é esse sofrimento humano, a verdade da fragilidade humana, que a gente está preso a esse condicionamento de desejo e prazer, né? Por isso, Pratyahara
o controle dos sentidos nos versos anteriores passa a ser o ponto fundamental, não só nessa escritura, como no Bhagavad Gita, como nas outras escrituras também, Yoga Sutra, o ponto o ponto onde separa a qualidade de concentração, meditação, né, essa capacidade de compreensão de samadhi, é o nível de controle dos sentidos, o nível que eu consigo segurar os meus sentidos é o que vai me dar a condição de não ter aflição mental. Então, enquanto eu não consigo segurar os sentidos, eu estou preso na fragilidade humana, que é o aspecto mais animal. Eu estou preso a um desejo e quero satisfazer ele e fico rodando atrás disso constantemente. E aí o terceiro aspecto são as restrições, né? Então, como eu consigo cessar as aflições do sofrimento? Restringindo essa fragilidade, essa existência presa ao condicionamento de prazer e desejo. E aí existe uma necessidade absoluta de separação dos laços, dos desejos e das paixões, que é chamado no yoga de vairagya, né? Existe uma necessidade de desidentificação com essa existência para que cesse o sofrimento, porque senão eu vou sofrer. Se eu gosto muito do meu cachorro morre, eu sofro, não tem como. Isso vai ser humano. Se eu consigo entender o meu cachorro como uma existência impermanente, eu gero um amor profundo por ele, mas eu não consigo, mantenho uma desidentificação, entendendo a impermanência da existência dele, como é de qualquer coisa no mundo, eu sofro menos. Essa é a ideia. Quanto menos envolvido, identificado com o mundo, entendendo, por isso o conhecimento é fundamental. Desenvolver o conhecimento está objetivo do mundo, né? Não passivo, objetivo. Então, quando eu entendo essa impermanência, essa qualidade de transformação natural, aí eu vou desenvolvendo menos sofrimento. Mas para isso existe um caminho, né? Um caminho chamado salvação, um caminho para que se desligue desse que nos ajude a agir. E esse é o chamado caminho óptimo também 8, né? O 8 da base do budismo, que a gente vai ver. Então, nos próximos versos, não conheces todas as misérias, a verdade primeira. Então, qual é a primeira verdade? Existe um sofrimento. Não vencestes o rei dos maras. Maras, né, a gente já comentou, mara o termo usado para demônio, mas é o termo usado para ilusão, né? O demônio, na verdade, é a ilusão. O que são os demônios das nossas vidas? O que a gente cria na nossa mente, né, ilusoriamente concebendo o mundo, e sofre por isso. O portal... Danilo, Oi, pode falar. desculpa interromper. Não Imagina. sei se está aparecendo para vocês, mas para mim não estava aparecendo no slide que você está falando. Estava Nenhum? aparecendo no anterior. Não. Ah, Não tá. sei se estava para todo mundo. Ah, que medo que eu fiquei falando um tempão, não Não tá. Agora tá? Agora tá. Agora sim. Agora tá. Tá. O outro apareceu, então, né? Tava vendo no cantinho, não tava no modo de exibição, eu acho. O outro também? O anterior, tava para ver no cantinho só. Mas agora tá na tela inteira? Tá, agora tá na tela inteira. Agora tá. Obrigada. Então, o outro só, como estava no canto, só passando, repassando, né? Aqui estão os 5 impedimentos, né? O conhecimento da aflição, a verdade, as restrições, a necessidade de separação, vai lá e o caminho, né? E os 4 verdades. Mas isso a gente vai ver novamente. Então, agora, se a tela estiver inteira, o 94, se não tiver, pode falar, tá? O 94, né? Quais são as misérias? A primeira verdade, existe um sofrimento. Esse sofrimento, a gente não venceu a ilusão, os demônios, que é a necessidade de satisfação de prazer, né? Os desejos. Isso é a grande ilusão, né? Eu quero, sei lá, eu quero ter uma casa com 5 quartos e 3 andares. Eu passo a vida jogando toda a minha energia para satisfazer esse desejo, né? Essa ilusão de que isso é a felicidade para mim. Se não tiver isso, eu não sou feliz, né? Esses são os demônios das nossas vidas. Quando a gente se prende a uma estrutura de desejo e quer satisfazer. Existem os desejos mais fundamentais, mais básicos, né? Comer, dormir, etc. E aí, na medida que você satisfaz isso, você vai lendo. Na tradição védica, né, existem quatro estados da existência humana, né? Um que é chamado de ata, que é esse desejo básico, né? Você precisa comer, dormir, você precisa satisfazer os instintos naturais, né? Sobreviver, etc. Esse desejo se transforma em kama, né? Kama é prazer. Então, eu dou sempre esse exemplo também, que é bem simples. Você gosta de comida, qualquer que seja, arroz. Né? Arroz é uma comida básica. Se você está passando fome, você come arroz de qualquer jeito, pronto, satisfaz a sua fome. Só que se você já satisfazer a sua fome, já está tudo certo, né? Você não vai comer mais arroz. Você vai comer um risoto no restaurante do Alex Atala que custa R$500.
Então, o saco de arroz custa, sei lá, 20 reais, não sei quanto custa. Mas o arroz dele custa 500 reais. Isso é cama, isso já extrapolou a necessidade, o instinto. Eu não estou mais comendo para um nutriente, estou comendo para satisfazer diversos níveis de prazer. Né? Essa palavra que usada é cama. Depois que a gente já satisfez os desejos, né? Já comeu nos restaurantes, já gastou tudo que tinha que gastar nisso aí, a gente começa a desenvolver o sentido de Dharma, né? A gente começa a buscar, então, qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui, né? Não é só comer arroz e gastar 500 reais. É alguma coisa além disso. Esse é o princípio de propósito, né? Toda essa concepção humana que é chamado de Dharma, né? Lei, nosso papel. Aí, depois de Dharma, qual é o princípio, o último estado, né? Que é chamado de Moksha. Moksha é eu quero me libertar desse condicionamento, né? Já entendi, né? Já entendi a existência, estou aqui, mas eu não quero mais ficar preso nessa cadeia constante de sofrimento e de morte. Então, e renascimento, né? A segunda verdade é isso, né? Então, o Mahamara, né, pertencente à raiz do sofrimento, através do brilho da sua joia. Qual é o brilho da joia? Né? É a tentação, são as tentações. Eu quero isso, porque isso vai me fazer feliz. Né? Esse brilho dessa joia de Mara, de demônio. E essas linguagens são bacanas, né? Porque exprime bem uma visão, né, de forma ilustrada da existência, né? Porque a gente vive de histórias, nós somos um conjunto de histórias. Então, a gente se relaciona com o mundo através de histórias e dessas formas de falar. E o 96 era falar, então não destruísse do pecado do terceiro portal, então não atinge a terceira verdade. Enquanto você não se controlar os seus sentidos, né, que chama de pratyahara, você não vai conseguir destruir a cadeia de sofrimento no qual a gente está preso. E não entrastes, então, na senda que conduz ao conhecimento, que é a quarta verdade. A quarta verdade é o caminho, é a senda. Né? Interessante que o taoísmo, né, que muitos o Dao também, né, tanto faz, é igual, Dao e tal, significa caminho. Né? Caminho é como eu devo viver. Estou muito fundamentado, né, nesses últimos tempos de estudos de todas essas linhas, até o retiro lá que eu coloquei, que vai ser feito lá no mosteiro, ele é muito fundamentado nisso, né? Nessa questão de que nós existimos e não tem conversa. Nenhuma percepção filosófica ou qualquer coisa que seja anula a nossa existência e a necessidade de agirmos dentro dessa existência. Então, eu acho que o grande ponto a se debruçar, né, no seu primeiro aspecto, é como desenvolver o meu caminho, né? Como desenvolver as minhas ações. Então, a ideia do retiro é pegar todas essas linhas e tentar fazer uma síntese de qual é o melhor caminho, né? Quais são as melhores ações. E aí o que vai vir agora, seguinte, na visão budista, qual é o caminho. Então, em resumo, né? Quais são as 4 nobres verdades baseadas no budismo, né? Que é a estrutura filosófica desse livro, e que nos dá a síntese da existência humana. Primeiro, existe um sofrimento, que no sânscrito é chamado de dukkha. Segundo, existe uma realidade desse sofrimento que é o apego, né? Que é samudaya, que é a identificação que a gente tem, né, com essa existência permanente e criada pela mente. Terceira nobre verdade, existe uma forma de cessar o sofrimento, nirodha. Nirodha no yoga, Chitta Vritti Nirodha. Né? Chitta é consciência, Vritti é flutuação, Nirodha é cessação. Esse é o sutra principal do Yoga Sutra, que define o que é yoga. O que é yoga? Chitta Vritti Nirodha. Nirodha é a cessação do sofrimento. Então, no budismo, a gente tem essa visão de que existe um sofrimento, existe uma origem desse sofrimento, que é o apego, que é o desejo, que é essa identificação. Existe uma forma de cessar esse sofrimento, Nirodha. E a quarta nobre verdade, existe um caminho para a cessação desse sofrimento. Marga, né, é caminho. Né? Marga são membros, né, formas que a gente pode cessar esse sofrimento. Então, antes da gente entrar no caminho óctuplo, né, que são 8 caminhos, 8 degraus, né, que a gente caminha para acessar esse sofrimento. Eu vou parar um pouco se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, queria falar alguma coisa, fique à vontade. Tranquilo? Daniel, só para tirar uma dúvida, para ver se eu entendi. Esse termo impedimento é a falta de conhecimento Isso. Dessas
desses Como não pontos, estava, né? como não estava o slide lá, só vou voltar aqui. Tá slide? Como não estava o slide, vou voltar só nesse ponto para ficar bem claro. Que, inclusive, tá para todo mundo aí? Tá tranquilo? Slide na tela Não está inteira? na tela, Não tá? não está na tela grande, não. Mas que engraçado, é só esse slide que ele não. E agora, tá? Não. Essa tela estava anteriormente. A primeira tela é que não estava. Então, essa tela tá. Do Agora conhecimento, não. sim. Não tá? Agora não. Não tá Na mudando aí tela de de tela? exibição, não. Tá no cantinho, né? Não sei se todo mundo está assim. Como é que é? Aqui ela está aparecendo, né? A 94, 95, 96 do lado direito e as miniaturas também da 94, 95 e as seguintes embaixo. Não tá na Do tela lado inteira? não tá Não. inteiro. Não, não tá mesmo. Engraçado, gente. Vamos ver se eu consigo. Porque. Mas os outros estavam na tela inteira. Os outros. Sim. É só esse daí. Pois é. Só uma tela que não está entrando. Será por quê? Ela não está entrando inteira, mas ainda dá para. Agora está Tá inteira? tranquilo de ler. Dá para ver. Pode ser que ele seja tímido, esse slide. Agora está inteira? Não. Não tá. Agora não Mas tá. dá para a gente ver, Danilo. Dá para ler. A tela pequena dá para ler, né? Uhum. Nossa, agora estou fazendo uma bagunça aqui que você não tem noção. Perdi até os participantes aqui. Bom, vou tentar. Vou descompartilhar aqui e compartilhar de novo. Bom. Gente do céu, agora eu tô perdido aqui, né? Vocês estão vendo o que agora? Eu? Agora, tá a tela inteira aí, não? Agora tá. Agora tá. Sim. Não Tá. mexa mais, não. E quietinho aí. Vou tentar voltar por aqui, ó. Tá. As 4 nobres verdades ali. Tá, sim. Aí. Agora. Agora foi. Oi, passou. Então, Cori, respondendo agora que a gente está com visão total, os 5 impedimentos é a não compreensão desses 5 fatores. Por exemplo, aquilo que eu coloquei, né? Ele está colocando o conhecimento das aflições, porque aqui em cima ele está falando, conheces os 5 impedimentos, entendeu? Então, os 5 impedimentos deveria estar como aqui, né? O não conhecimento das aflições, né? A não concepção da verdade da fragilidade humana, esses são os impedimentos, quando eu não entendo, né? Quando eu não tenho conhecimento das aflições, ela é um impedimento para que eu chegue no caminho, tá claro, Cori? Tá. Eu só queria confirmar se eu estava entendendo direito. É isso Porque mesmo. como o texto ele fala, conhece os 5, ele vem colocar, né? Então, ele tem esse conhecimento. Então, a gente falou sobre as 4 não verdades. Se alguém quiser fazer uma interrupção, sempre fique à vontade para fazer, tá? E aí a gente vai vir no nobre caminho óptimo, né? Que, no final, esse texto ele veio conduzindo, fazendo com que a gente entendesse o que é essa voz da alma, né? O que é essa voz do silêncio, né? Que é a voz da alma. E que termina culminando que, para chegar na voz da alma, é a mesma estrutura do Yoga Sutra, né? Você tem que levar a mente ao estado de concentração, você tem que cessar essa entrega absoluta pelos nossos sentidos e desejos, né? Com aquela metáfora lá, segurar os cavalos com a rédea, que é a inteligência, levar a mente ao estado de concentração. Esse é o primeiro ponto. Isso é um esforço que a gente faz, né? Quando a gente está fazendo pranayama, está fazendo meditação, está
as próprias práticas de Hatha Yoga, Kundalini, qualquer prática, qualquer ferramenta do yoga, né? Às vezes comenta com a Wanda, né? Os pensamentos vêm e qual é o grande exercício, né? E o grande trabalho de tentar manter a mente no nível de concentração. Esse é o passo fundamental, né? Que é chamado de dharana. É tentar manter a mente nesse estado de concentração. O fluxo constante da concentração é que vai levar a mente ao estado meditativo. Meditação diana, né, é a constância da concentração. Então, esse é o ponto. E aí, levando a mente a esse estado de concentração, meditação, que é o que se busca em todas as estruturas, né, ele vai falar agora sobre exclusivamente, né, essas 4 nobres verdades colocadas pelo Buda e esse caminho, então, né, que nos ajuda a orientar o que fazer. Então, dentro do caminho budista, ele coloca 8 pontos que são importantes, né? Primeiro, uma compreensão correta. E esse é o ponto fundamental que a gente estava colocando agora anteriormente. A impermanência, 3 palavras que eu coloquei aí, que são fundamentais dentro da compreensão correta. Entender que o mundo é impermanente e tudo vai se transformar, né? Parece que é muito simples isso, mas a gente não consegue compreender isso, né? A gente, em todos os ramos da nossa vida, a gente tenta imaginar que amanhã vai ser igual a hoje, né? Então, o trabalho que eu tenho hoje, né, ele vai permanecer sempre. A situação financeira ou qualquer situação que esteja agora, a gente quer manter ela constantemente. E a nossa saúde, a gente quer viver o máximo. Tudo que a gente vê, a gente não admite o aspecto de transformação e de impermanência. Esse é um ponto fundamental de compreender corretamente a vida. Eu dei o exemplo do cachorro. Por mais que eu goste do meu gato, do meu cachorro, eles vão se transformar um dia. Você vê usar. Até é interessante que existe uma concepção de morte e vida em outras filosofias que é muito, muito bacana, porque a gente usa o termo morte como um fim, né? Mas a morte ela é uma transformação desarmônica, quando não deveria acontecer daquela forma. Quando transforma-se de forma harmonicamente, isso é uma visão do taoísmo, muito legal. Quando se transforma de forma harmônica, é chamado de vida. Quando se transforma de forma desarmônica, é chamado de morte. Então é interessante isso, né? Porque a morte, ela não necessariamente é a cessação da existência, ela simplesmente é uma transformação. E que se ela se transforma de forma harmônica, ela pode ser entendida como vida, mesmo a gente entendendo que é morte. Porque uma pessoa, né, como minha avó, por exemplo, minha avó morreu com 104 anos, no registro, um pouco mais. Com 104 anos, o que aconteceu? Existiu um término da energia necessária para ela existir. Simplesmente se esvaiu aquela quantidade de energia que ela veio para essa existência, não tinha mais, né? E ela morreu lúcida, morreu super bem, claro, dentro das condições de 104 anos, morreu super tranquila. O que é isso? É uma morte? Não, é vida. Ela simplesmente se transformou, acabou aquela quantidade de energia necessária para que ela existisse e ela se transformou. Né? Bonita essa visão. E o que é isso? Né? É o aspecto natural da existência em sua transformação e impermanência. Né? Ela simplesmente adotou uma outra forma de existir, não mais aquela na qual aquela energia se esvaiu. Isso é harmônico, isso é natural, né? Isso é absolutamente tudo certo, não tem nada errado. Agora, você pega um acidente, uma coisa que acontece de forma não natural, a gente pode chamar isso como desarmônico, né? Aconteceu, entra uma pessoa no ginásio e atira em várias pessoas, isso não é natural, isso não é uma forma harmônica. Então, a gente pode entender a morte como esse sentido de desarmonia. Então, quanto mais a gente desenvolve a compreensão da existência, e essa é a verdadeira necessidade dessa busca, toda que a gente está fazendo, né, que existem diversas formas, mas essa busca, ela leva justamente a capacidade de começar a compreender com objetividade. Né? Então, 3 condições fundamentam a compreensão correta. Entender que nós somos um organismo e uma consciência, talvez isso seja uma das mais difíceis compreensões, mas é extremamente necessário, né? Que todo o entorno disso é o aspecto de empatia e compaixão, que é a fundação da base budista, né? O segundo é ser objetivo, né? Ver as coisas como são, sem os desenvolvimentos emocionais, entendendo que a vida é um constante
movimento de transformação e impermanência. Isso é compreensão correta. Percebe que, desenvolvendo a compreensão correta com essa qualidade de compreensão, já grande parte do sofrimento se desfaz. Então, as 4 novas verdades, que existe o sofrimento. O sofrimento é fundamentado nessa ilusão, nesse apego, nessa identificação. Existe uma forma de cessar o sofrimento. Qual é a forma? É o caminho. Qual é o caminho? Primeiro é compreender as coisas como elas são, né, que é a compreensão correta. O segundo é a intenção correta. E a intenção é um grande ponto de meditação, né, que a gente deve levar em muita consideração. Porque a ação ela é motivada por uma camada que suporta a ação, que é a intenção. E qual a intenção é extremamente importante para que nos dirija no nosso caminho. Aí eu dei até aquele exemplo, né, de que veio um cara em São Paulo pedir dinheiro com cartaz, falando a fome dói, e no outro farol já veio um senhorzinho muito, com condição bem precária, pedindo dinheiro. Eu comentei isso com vocês, né, que aquilo gerou um movimento mental de qual é a melhor ação, né? Não adianta dar dinheiro para todo mundo em todos os faróis, não adianta. E naquele momento eu fiz que não vi, tanto um quanto o outro. Eu fiquei muito incomodado comigo mesmo e vim pensando isso no caminho. E tem tudo a ver exatamente com a intenção correta, né? Qual é o problema no qual eu vivi nessa situação? Eu não fingi, eu fingi que não via a pessoa. A intenção não foi correta. Eu deveria ter olhado para a pessoa, eu deveria ter dado atenção para aquela pessoa, como daria para qualquer outra. Não tentar desviar o olhar para que ela não me incomodasse, né? Isso, percebe que a ação foi eu não dei o dinheiro para a pessoa, né? Eu não ajudei a pessoa da forma como ela esperava, talvez, que eu ajudasse. Essa é a ação. O que me motivou a ação de não ajudar? Se eu tivesse tido uma intenção correta, né, a ação poderia ser a mesma de outra forma. Esse é o grande ponto. Quais são as intenções no qual a gente gera a ação? É aquele ponto básico, né? Você não mata uma pessoa, talvez uma pessoa não mata a outra, porque ela vai presa, mas se não fosse presa, mataria. Então, percebe que a ação não matei, não fiz nada para aquela pessoa, mas a intenção é absolutamente incorreta, né? Eu não matei porque eu fiquei com medo de ser preso. Não matei porque eu não tive a intenção correta de não matar. Então, esse é o segundo ponto do caminho, né? Dos 8 pontos desse caminho. Desenvolver essa qualidade de percepção da intenção, né? Quais são as intenções que motivam as minhas ações? Isso vai direcionar muito do que a gente faz na vida, a forma como a gente caminha nessa vida. O terceiro é a fala, né? A fala é a expressão da existência, né? Vishuddha Chakra, né? Garganta. O chakra da garganta é o chakra da criação, né? Chamado no yoga. Não, tudo não. Nada. A Vishuddha Chakra é a expressão da verdade, chamada de Gupta. Gupta é o centro de criação, né? Tem o centro de criação, que é os órgãos sexuais, que cria o ser humano, e na garganta, que é o que cria a nossa realidade. Então, a fala correta é a expressão. Existe até uma coisa muito interessante também, né, que é essa visão de que o som, a vibração do universo, tudo são vibrações, e tudo são existências. Na medida que você gerou um pensamento, você gerou uma existência, e ela fica. Aquele conceito registro acástico, né? Ele fica gravado no ar. Então, quando você fala alguma coisa, você gerou uma existência. Essa existência é real, ela vai existir, né? E não vai, ela vai ficar permeando esse universo. Então, na medida que eu falo, que eu penso, né, que eu falo, que eu gero essas ações, elas estão existindo do meu lado, né? Isso é o princípio da árvore do desejo, né? Eu estou gerando a minha realidade, né, de alguma forma. Então, escolher aquilo que eu falo é fundamental. E aí, no final, a ação, né? A ação é aquela que não é desarmônica. Tem uma pessoa na formação, existe uma conversa sobre exatamente isso, né? Porque existe um relativismo do que é mal, o que é bem, né? Existe uma percepção relativa, que é mal para um, mas não é para o outro. Então, é sempre uma análise do que pode ser mal ou bem, né? O que é mal ou bom, enfim. Mas o ponto fundamental da estrutura de mal e bom é exatamente a harmonia e desarmonia. Aquilo que gera harmonia é uma atitude boa. Até tem algum texto, que eu não me lembro exatamente qual, que faz esse ponto, eu acho que no livro do Tao Te Ching, onde ele define exatamente essa ação, harmônica e desarmônica. No Shiva Samhita, perdão. Ele vai falar isso, né? Ações boas trazem bons resultados e ações... Por quê? Porque a estrutura fundamental das ações é essa. Aquilo que gera desarmonia, você pode chamar de pecado, de mal, de vários outros sinônimos, adjetivos, mas aquilo que gera harmonia é o que deve ser feito. Então, qual é a ação correta? A que gera menos sofrimento, no sentido de que
gera menos desarmonia no entorno que a gente está. Até dei um exemplo, né? Se entra um cara querendo matar, que nessas vezes é muito comum, né? Entre esses atiradores. Aí o cara vai matar um monte de gente. Vem um e mata ele, né? Quem está errado? Quem está certo? Né? Quem está desarmônico ou não? Tem um conto budista que o pai é médico e os filhos não confiam no pai por causa da relação do filho e pai e tal, e o pai deixa um remédio, os filhos estão muito doentes, e eles não querem tomar porque o remédio foi dado pelo pai. Aí o pai deixa o remédio na mesa e escreve um bilhete: tomem esse remédio que vocês vão se curar. E sai para viajar. E aí vem a notícia que ele morreu, o pai morreu. Quando os filhos percebem que o pai morreu, nossa, eles ficam e vê o bilhete, daí eles tomam o remédio que o pai deu, né, deixou para eles, e eles ficam curados. Só que daí o pai chega, né? Em resumo, o pai mentiu que morreu. E aí a pergunta do Buda que faz para os discípulos é, né, como ele deve se portar sendo que ele é um mentiroso? Qual é a reação dessa mentira? Né? Então, essa análise do relativo, né? O que é mentira, o que não é, o que é bom, o que não é. No final, qual é o pensamento? O que traz harmonia, o que traz desarmonia? Como tem um cara querendo matar todo mundo, vem aqui e mata ele, né? Qual foi a ação? Qual é o errado, qual é o certo? Um tentou reestabelecer uma harmonia no ambiente, o outro ia desarmonizar todo aquele ambiente. Esse eu acho que é o princípio da raiz desse pensamento. O quinto é um meio de vida correto. Eu acho que é muito importante a gente sempre fazer uma análise, né? Qual é o nosso meio de vida, né? O que eu utilizo para viver, né? Isso é um meio que contribui para esse caminho, né? E dentro disso tudo ainda o esforço, né? A disciplina, a energia que eu gasto para todos esses componentes. Esse é outro ponto também extremamente importante. Gente, esse é um quadro, independente da religião de cada um, acho que não é um aspecto religioso, mas é uma diretriz de vida, né? Então, esquecendo se é budista, se é cristão, ou se é, enfim, qualquer religião seja, é uma coisa muito bacana de tirar isso e colocar isso em algum lugar visível, né? Esses 8 pontos, né? Quais são, como eu consigo entender esses 8 pontos da minha existência como um todo? E aí, qual é o esforço? Qual é a minha disciplina e qual é a minha energia que eu gero para que isso aconteça de alguma forma? É sempre que eu falo, né, da questão da prática do yoga, né? A prática do yoga ela ajuda muito a estabelecer essa organização da consciência. O nosso corpo dá o suporte, o corpo entendendo o corpo e mente, é o suporte da consciência. O quanto tempo eu gasto para manter esse suporte dando uma condição de existência para a minha consciência correta, né? Então, muita gente reclama, né, a depressão ou ansiedade ou qualquer transtorno que seja, né, passando por diversas complicações. E aí para pensar e fala assim, quanto tempo essa pessoa despreende para ter uma mente estável, equânime, tranquila? Qual é o esforço que ela faz na vida dela para conseguir essa equanimidade mental? Às vezes nenhum, né? Não sei, comprar um remédio na farmácia. O sétimo é a atenção, é perceber as coisas com clareza, que é o aspecto da consciência. E aí já vem naquela coisa de concentração, né? Concentração é eu conseguir perceber aquilo que está acontecendo comigo, né? Eu tenho essa consciência da ação e daquilo que está ocorrendo nesse momento. Eu já falei algumas vezes também, mas tem uma prática, quando a gente está falando de texto budista, prática da recordação budista, que é muito bacana para qualquer um, super simples e que vale a pena fazer. Você pega um meio período da sua vida, ou um dia, ou umas horas, ou o que você conseguir, e desenvolve uma consciência plena, por isso que é a prática da recordação. Desenvolve uma consciência plena durante aquele período. Então, você vai acordar, sei lá, um domingo de manhã, você vai falar assim, até a hora do almoço eu vou fazer essa prática. O que significa? Você vai acordar e tentar manter a consciência clara de todos os movimentos que você fizer. O pé que você colocou fora da cama primeiro, como você vê, onde está o seu chinelo, como é que você levantou, como é que você, que mão você colocou na maçaneta, qual mão você pegou a sua escova de dente, como você escovou o dente, como é que você girou a coisa para tomar um banho, que roupa você pegou, como você sentiu. Consciência total em todos os movimentos. Isso traz um nível de capacidade de concentração extremamente importante, que isso é chamado de atenção correta. Você manter a consciência na ação no qual você está desenvolvendo. E no final, consequência disso é a capacidade de concentração correta, né? Porque você pode ter uma atenção correta, mas não ter uma concentração correta. Significa que você desenvolveu uma capacidade profunda de atenção correta. Eu sei com que mão eu pego a maçaneta, eu tenho uma atenção plena daquilo que eu estou fazendo. Só que isso é um instrumento que eu estou usando para ter a concentração correta, que é nos ensinamentos, naquilo que vai me construir uma existência mais conectada, sem sofrimento, né? Qual é
a minha concentração, né? Ela não está diretamente ligada à minha atenção. Então, a atenção eu uso como um instrumento para desenvolver uma capacidade de concentração correta. Esse seria chamado o nobre caminho óptimo, não? Os 8 pontos que a gente deveria dedicar para eliminar o primeiro lá, que é o sofrimento. Então, as verdades do sofrimento, existe o sofrimento, né? Existe uma causa do sofrimento, que é os apegos, as identificações, né? A visão incorreta da vida. Existe uma forma de eliminar esse sofrimento, e a forma está no caminho, que é esse caminho aí, com 8 condições. E aí a gente termina, então, o nosso livro, né, com o verso 98 e 99, que é: e agora descansa sobre a árvore de Bodhi. A árvore de Bodhi é a árvore do qual é tido que Buda alcançou a iluminação, que é a perfeição de todo conhecimento. O que é, né, o samadhi, a iluminação, né? Buda significa despertar. É quando você realmente entende a vida como ela é, de forma clara, de forma estável, sem viagem. E aí todo esse sofrimento ele se desfaz, porque isso você vai compreender claramente que é a natureza em si, né? Não tem nada das viagens mais. E aí contempla, né? Tu que tornaste a luz, tu que tornaste o som, tu que és o teu mestre, o teu Deus, tu próprio és o objeto de tua busca. E é essa visão que a gente falou várias vezes, né? De buscar o autoconhecimento. No final está tudo dentro, né? Os véus de Maia, os véus da ilusão vão encobrindo essa possibilidade de entender o mundo de forma desperta, né? Que é o termo Buda. A voz que incessantemente soa através das eternidades, isento de mudanças, os 7 sons de um só, é a voz do silêncio. É essa concepção de que, né, a gente, no fundo, sabe tudo isso, né? Está lá, né? E nunca mudou, como está aí, isenta de mudar. Eternamente, essa capacidade de encontro dessa paz, dessa existência que é chamada de Ananda, né? Essa bem-aventurança, ela é a nossa existência. Nós somos isso, né? Só não conseguimos enxergar que a gente é isso, né? Na visão védica, nós somos Satchitananda, né? Nós somos Sati, nós somos essa verdade que está encoberta pela mente, nós somos Chita, a consciência que busca essa verdade, nós somos Ananda, essa bem-aventurança, essa paz, essa estabilidade, essa isenção de sofrimentos, é inata a nossa existência, só que a gente está perdido na ilusão. E aí, Om Tat Sat, né? Om é a existência como um todo, Tat é aquilo, né? Aquilo no sentido de aquilo que eu não consigo conceber, né? Essa visão de Ishvara, de Brahman, né? Deus é muito traduzido no sânscrito como Tati, como aquilo, né? Aquilo que não dá para descrever, né? Que é o todo. E Sati esse aquilo é a realidade, Sati é a realidade. Om Tat Sat significa sempre essa expressão de conexão com o todo. Tat Sat é aquilo que é a grande realidade. E assim, então, termina o primeiro fragmento. E a gente, em 2022, se Deus quiser, vai continuar com o fragmento 2. Fiquem à vontade agora, por favor, para vocês colocarem aí o que vocês quiserem. Nossa, muito bacana, Danilo. Muito Muito, muito bacana, legal. né? Nossa, esses 8 aí, esses últimos aí, eu só conseguia ver assim, disciplina, 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 Pois é, disciplina. né? Seria interessante conseguir imprimir isso, deixar isso, né, visível, né, de Sim, uma forma no qual a gente consiga constantemente estar, né, revendo esses pontos. o visual é muito importante também, né? Pelo menos eu sou um ser muito visual, né? Eu preciso muito de Eu visualizar também. as coisas. Danilo, a gente pode dizer que esse caminho ele está dentro dos valores, né? Não pode dizer? Mais ou menos, né? Porque esse caminho eu entendo como uma instrução para que a gente desenvolva a nossa estada nesse mundo, né? Esses caminhos que são colocados, eles são muito as indicações, né? Que é essa pergunta, né? Tudo isso é muito bonito, mas o que eu faço? Como é que eu vivo? Né? Quais são as melhores ações? Esses caminhos, eles ditam isso, né? Eles ditam o que você deve fazer, né? Qual é a melhor ação?
E os valores, eles são valores que a gente precisa entender como universal, não são individuais, não são valores artificiais. E quando a gente se envolve com um valor artificial, a gente gera conflito, né? Quando esses valores não são assimilados, meio assimilados, eles geram conflito. E o conflito gera a incapacidade de observar o conhecimento da forma como ele é. Então, assim, os caminhos são a forma como a gente deve agir no mundo. E os valores é aquilo que eu devo compreender para eliminar os conflitos, para que eu consiga observar o mundo de forma clara. Acho que essa seria a diferença entre os dois. Não, Patrícia, mandou mensagem. Vocês estão vendo normal a tela aí, né? Porque eu fiz uma barbeiragem aqui, para mim tá diferente. Mas também, Danilo, ó, eu vou discordar do mestre. Pode discordar, imagina. Quem sou eu? Imagina. Olha, mas se você não tiver se você não tiver assimilado muito bem os valores, você também não consegue Entender administrar esse caminho. Exatamente. É isso, Né? não está discordando, não é discordando de mim, não está discordando do Krishna, porque quando a Arjuna pergunta para ele o que é o conhecimento, Krishna responde exatamente isso: conhecimento são esses 20 caminhos que tem que estar assimilados. Por quê? Se você não assimila isso, você não consegue o resto. Na verdade, o primeiro passo é eliminar conflito, né? A mente está estável, tranquila, para que eu consiga aquilo que a gente colocou agora nos 8 caminhos: a compreensão correta, o esforço correto. Todos esses pontos, eles só vão ser atingidos se eu não tiver conflito mental. E aí percebe que os valores que estabelecem esses conflitos. Porque na hora que eu falo assim, qual é o meu maior valor? Meu maior valor hoje é ganhar dinheiro. Esse é o valor principal da minha existência. E aí, o esforço correto já se desfez. O esforço é qualquer um para ganhar dinheiro. Eu já escutei isso de pessoas cristãs, católica, apostólica, romana e todas as coisas que dá. Ele fala assim, não importa de onde vem o dinheiro. Não importa que você tenha dinheiro para sustentar sua família. Pronto, acabou. Se o valor meu é ganhar dinheiro, o esforço correto, a profissão correta, tudo isso eu sei. A profissão correta para mim é qualquer coisa que eu ganhe dinheiro. Se eu vender droga e ganhar dinheiro, não importa. Percebe? E aí o que acontece? No final você vai vender droga, mas lá no fim existe um conflito, porque você sabe que não é aquilo que deve ser feito. E aí esse é o que o Dayananda chama da meia assimilação. Você está fazendo uma coisa que é um valor artificial, individual, mas no final você sabe que não é correto. Você sabe que tem outras pessoas que estão morrendo por causa daquilo que você está fazendo. E aí existe um conflito mesmo num nível mais profundo da mente. E aí com esse conflito, você soma vários outros conflitos, você percebe que a mente fica instável. E aí você não tem capacidade mais de perceber o que é a realidade. E aí você pode até justificar para você mesmo que aquilo que você está fazendo é correto. Fica clara a estrutura, uma estrutura muito lógica, né? De compreensão de como a gente estabeleceu um caminho estável, né? Sem sofrimento. Gente, fiquem à vontade. Mais uma leitura para levar para mais tarde. Mas bacana, né? Aquela ideia sua de colocar na parede, pô, viu? Pois é. E o que eu achei legal foi que a gente conseguiu... Então, um cachorro querendo fazer alguma pergunta aí, é que a gente não entende a língua do cachorro. A gente não entende a linguagem dele, não consegue responder qual é a dúvida que ele tem. Mas... Querendo participar. Danilo, estão os meus cachorros aqui que estão latindo. Eles estão latindo. Então, eu vou fazer uma colocação, daí eu quero ouvir a sua opinião. Então, a partir desses ensinamentos todos do livro aí, né, das suas aulas, tem provocado, assim, em mim, algumas reflexões sobre a vida, né? Por conta de um fato, semana passada, que, assim, eu fiquei, assim, profundamente irritada. Eu falei assim, eu vou lá, eu vou conversar, eu vou falar assim. Aí eu até liguei para minha filha em São Paulo, olha, eu vou lá,
contei para ela tudo que eu ia fazer, né? Ela disse, não, mas veja bem, não é assim que você vai falar, né, com a pessoa. Depois eu liguei para ela e falei assim, nossa, eu cheguei lá e eu amarelei, porque eu não falei nada. Porque a partir desse momento meu de êxtase, assim, eu falei assim, aí eu, sabe, eu fui até lá que eu tinha que resolver essa questão, eu fui pensando, assim, aí cheguei, você, eu me desarmei totalmente. Eu falei assim, gente, mas por que eu vou fazer isso, né? Não. Sabe? É uma pessoa assim que presta um serviço lá para o meu irmão que teve um AVC, né, e tal, Sim. e outro meu irmão tinha me ligado, olha, aconteceu isso. Eu falei assim, não, mas ele precisa do trabalho. Nós precisamos do trabalho dele, né? Então, não, vou sentar e vou conversar calmamente, né? E não foi só essa questão, tem outros momentos também que, sabe, tem me feito assim refletir muito sobre, Bacana, sabe, né? é aquilo que você fala assim, que é o autoconhecimento, não é? O autoconhecimento, assim, você parar e pensar, fazer, não, eu preciso me acalmar, não é por aí. É bacana, né, que a gente vai notando que, de alguma forma, todo esse conjunto aí de práticas vai gerando um resultado, né? Talvez em outros momentos a gente agisse já intempestivamente, nem passava pela cabeça a possibilidade de não fazer aquela ação, né? Exato. Então eu falei, nossa, mas aí eu fico lembrando das aulas, né, das suas aulas, assim, Legal. sabe, e tem me ajudado muito Que bom, mano. Que bom. a repensar, sabe, assim, comportamento, né? E falei assim, não. Ou não sei, porque outra coisa que eu penso também, depois que a gente está nesta idade, né? Estou para lá dos 60, É. você, aí eu, sabe, eu fico imaginando a minha trajetória, assim, e pensando, e a minha missão, né? Exato. Qual é a minha missão nesta terra, né? Neste mundo? É aquela questão do algum momento da vida vem essa questão do Dharma, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, tem relação, não tem, com o livro, Sim, com essas colocações? claro, claro. É interessante que no final tudo isso que a gente está fazendo, seja da forma da filosofia, das práticas, elas vão levando a essa capacidade de observação, de concentração, de gerar esse observador, né, no qual a gente começa, no yoga é colocado dois tipos de ação, chamados de Dhamma e Sama, né? Dhamma é exatamente isso que aconteceu com você. Eu quero xingar o cara, já preparou o script, já se preparou, eu vou lá e vou falar tudo isso pro cara porque ele não merece, enfim, já estava armado já para fazer aquilo. Na hora que você vai fazer, gerou uma percepção, não, isso não é o melhor caminho. Isso é chamado de Dhamma, quando você gerou toda a raiva, mas você não fez. Já é um grande passo. O segundo estágio, que é buscado, que é chamado de Sama. Sama é aquilo que o cara pode fazer o que ele quiser, não gera nada. Que não é o nosso caso, no específico, né? Que são os santos, né? Quando a pessoa faz tudo, mas nem gera raiva, né? Se não gera raiva, não tem a menor chance de gerar uma ação com raiva. Mas para nós, o grande ponto é esse, né? Já conseguir cessar a ação, né? Mesmo que a gente sinta raiva, a gente não realiza. E depois também aquela questão que você fala das energias, né? Assim, né? Nossa, naquele momento que o meu irmão escreveu para mim, sabe, eu fiquei assim, nossa, mas eu estou queimando a minha energia, estou gastando a minha energia, né? Aí Já depois perdeu ali foi tudo, passou, fiquei em paz. E aquela raiva já perdeu uns 30 minutos de vida já, só de sentir raiva do cara. Já gastou uma energia que não precisava, né? Exato. Então é isso. Mas fale aí, muito gente. bacana mesmo, né? A gente vê assim, nas pequenas coisas, das pequenas experiências do dia a dia, né? Alguma Do mudança nosso já, né? cotidiano, como a gente aprendeu, principalmente nesses 2 anos que a gente Foi mais mergulhou, intenso, né? É verdade. né? Verdade. E eu também tenho assim, eu tenho me visto muito diferente da pimenta que eu era. Isso é uma das isso é uma das coisas que agora nesse recesso, né, na volta do ano que vem, nessa coisa de online e tal, não tem como tirar, né? Porque esse mergulho online, de ter a possibilidade da aula
de pranayama, de meditação, de filosofia. Isso não tem como fazer isso presencial, né? Eu acho que não tem como tirar também. Eu acho que, como você falou, Não, foi uma experiência muito intensa. Foi. Eu, quando eu me vejo falando para as meninas, não, mas não espera, vai dar tudo certo. Imagina que antes eu já brigava junto, comprava a briga dos outros. Nossa. Falei, não, espera um pouco, vai dar certo. Graças a Deus. Na parte da intenção, né, eu vi que eu mudei também um pouco, porque antes eu ficava muito preocupada, por exemplo, às vezes eu tinha uma ação com uma intenção boa, só que no final a interpretação das pessoas era que a minha intenção não era aquela. E eu ficava gastando muita energia pensando naquilo. Não, mas a pessoa está pensando isso e não é. E agora eu fico mais tranquila. Eu penso assim, não, mas qual foi a minha intenção? A minha intenção foi boa. Então, aí, se ela por que não que eu vou entende, ficar aí pensando? o problema o karma é dela, né? Isso, qual é o controle que eu tenho sobre o pensamento do outro, né? Nenhum, né? Quase que a gente não tem sobre o nosso, né? Quanto mais os outros. Mas é aquela coisa que a gente pensa muito sobre a questão da caridade, né? Você acha que você deve ajudar aquela pessoa, qualquer que seja, dando dinheiro, fazendo qualquer coisa, você acha que deve fazer. Aí vem outro e fala assim, se você der dinheiro, ele vai usar para comprar droga. Se você der dinheiro, ele vai usar para fazer, sei lá, ele vai falar um monte de coisa. Mas a partir do momento que você fez aquilo com uma intenção boa, a sua parte que você fez. A dele é dele, né? Se ele vai comprar droga, o karma é dele, não é meu, né? Eu fiz a minha. Tem um professor meu que falava que se você der um dinheiro pro cara e o cara comprar droga, o karma é seu. Claro que não, né? Claro que não. Eu não tenho como controlar a ação de outras pessoas, mas eu posso fazer aquilo que eu acho que é o melhor para ela, né? Bom, é claro, se você tem certeza absoluta que você vai dar o dinheiro, o cara vai comprar droga, aí já é uma outra intenção, né? E é esse ponto que a gente está comentando. Se a intenção é pura, a ação é pura, né? Mas eu acho que é bem bacana a gente conseguir chegar antes do recesso e terminar o primeiro fragmento. E assim, não teve a menor cálculo, menor chance de calcular quando a gente começou e que ia terminar exatamente nesse ponto. Eu não acredito em coincidência, mas foi muito interessante. Né? Foi muito bom, muito. Tem sido maravilhoso. Bom. Gratificante. Vou ter que sair. Bom, obrigada, hein? Até amanhã. A gente está junto, até amanhã, se Deus quiser. Quarta-feira tem meditação. Sexta-feira, ao invés de fazer um pranayama, a gente vai fazer uma última meditação de prosperidade, uma meditação bacana, fechar o ano. Tem mais uma semana junto ainda. Gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite Obrigada. a todos. Obrigada. Descanso para todo mundo.